Eu tenho uma palavra para você hoje. Para você que pensa que essa vida termina aqui e que o que virá depois, bem, na hora a gente vê. Vamos vivendo sem pensar nessas coisas desagradáveis. Afinal, ninguém nunca voltou da morte para contar. Negativo. Alguém voltou sim. Jesus Cristo ressuscitou e voltou para contar. A Sagrada Escritura diz que ele apareceu a mais de 500 pessoas após sua morte, confirmando o que havia predito antes de ser crucificado e provando que precisamos estar preparados para ingressar no reino de Deus, um reino espiritual ao qual só terão acesso os que creem nele. Mas desde aquele tempo, assim como hoje, muitos duvidaram, questionaram e desacreditaram a ressurreição. As palavras de Paulo em 1 Coríntios tentam trazer os homens de volta à razão e à fé, quando ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Para que então eu me exponho a perigos a toda hora? Se lutei contra feras em Éfeso, de que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. A você que não crê, a você que diz ninguém nunca voltou da morte para contar, eu quero lhe dizer, Jesus voltou. Ele ressuscitou. E ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais verá a morte, para sempre. Oh, aleluia! Você diz, ora, todos morrem, ninguém fica para semente. Mas eu lhe digo, somos sim sementes. Nosso corpo um dia será plantado na terra, e como Jesus disse, se a semente morrer, dará muito fruto. Mas a nossa partida será apenas uma passagem, pois não veremos a morte, mas a vida, a verdadeira vida. Enquanto o nosso corpo é plantado na terra, nosso espírito passará instantaneamente daqui para a presença gloriosa do nosso Deus. Como Davi disse, eu, porém, justificado, contemplarei a tua face. Quando despertar, eu me saciarei com a tua semelhança. Fecharemos os olhos nessa terra e os abriremos na presença magnificente de Jesus. Foi por isso que ele disse, aquele que vive e crê em mim, jamais verá a morte para sempre. Nós passamos da morte para a vida, queridos. E finalmente, no último dia, também nosso corpo será resgatado e se unirá ao nosso espírito, um corpo glorificado, e assim como ele é, seremos nós também. Eu quero lhe dizer hoje que a revelação desse mistério está à sua disposição. Basta você crer e fazer uma aliança com o Filho de Deus, pois para isso ele veio ao mundo, para resgatar o que se havia perdido. Pense bem, por que tantos homens ao longo dos séculos dariam suas vidas por uma mentira e se deixariam martirizar por uma fantasia? Na passagem que lemos há pouco, Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Em outras palavras, vamos aproveitar a vida e pronto. Isso nos traz à memória que também nos dias de Noé, os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os arrebatou a todos. Mas Deus havia preparado uma arca. Deus sempre prepara um escape. Essa arca profetizava de um tempo em que haveria um escape para o povo de Deus, para todo aquele que crê. Jesus é a nossa arca. E nessa mesma carta, Paulo disse essas palavras que nos fazem refletir. Se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida, somos as mais infelizes de todas as criaturas. Eu digo a você que está na dúvida hoje, não espere mais.
Não pague para ver se as palavras das Escrituras são verdadeiras. Cristo é real e Ele vive eternamente. E você também pode viver. Pense nisso.